Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos trabalhar a 15ª aula do 8º ano e o tema da nossa aula é Revolução Francesa. Estudaremos sobre a Convenção Nacional e o período do Terror. Para o desenvolvimento desta aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: identificar a composição da Convenção Nacional e seu objetivo, distinguir os grupos políticos que compunham a Convenção Nacional, sua composição, ideias e posicionamento, apontar a coalizão como aliança internacional contra-revolucionária, explanar acerca da figura de Robespierre como grande líder do período e suas ações e relacionar o período do terror como um período violento e radical, mas de conquistas consolidadas. Antes de mais nada, já pega seu livro didático, busca lá no índice a página que vai tratar sobre a Revolução Francesa, em especial a Convenção Nacional e ali o período do terror, porque é atrelado, é junto. Busca seu caderno para fazer as anotações das principais informações. Para isso, tem em mãos lápis, caneta e borracha. Agora sim, vamos iniciar de fato a nossa aula. Relembrando um pouquinho a aula anterior, a Convenção Nacional, ela foi uma assembleia que tinha por objetivo elaborar uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para a França. Os membros que foram eleitos participantes da convenção, eles foram eleitos por meio do voto universal masculino. Então, todos os homens votaram, independente da renda. Foi abolida a monarquia, colocou-se fim na monarquia e proclamada a república na França, um sistema político diferenciado. A convenção, ela era composta por cerca de 750 deputados que eram organizados em 4 grupos políticos. Vamos entender um pouquinho sobre eles. Nós tínhamos os girondinos, que eram de alta e média burguesia. Qual era a defesa deles? Eles defendiam o voto censitário. Isso quer dizer o quê? Que não queriam que todos os homens votassem, mas uma parcela. Quem seriam esses? Aqueles que recebiam mais, que tinham mais dinheiro. Eles defendiam o direito à propriedade privada, o que é meu e pronto, e eram contrários à participação popular na Revolução. Ou seja, eles não queriam que o povão, os trabalhadores do campo, trabalhadores das cidades, eles participassem dessa revolução. E sim, somente a elite, as pessoas que mais tivessem dinheiro. Já os jacobinos eram mais radicais. Eles eram compostos por pequena burguesia, eram comerciantes que não estavam tão grandes quanto dos girondinos, mas tinham seu certo poder econômico, funcionários públicos e também lojistas. O que eles defendiam? Um governo central e forte, o voto universal, ou seja, para todos os homens, não mulheres ainda. A participação popular, porque aí até a participação dos sans-culottes, por exemplo. E o principal líder dos jacobinos era Robespierre. Não esqueçam esse nome que falaremos dele mais tarde. Ainda os cordeliers, eles defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Isso é um problema, a questão do fim da propriedade privada, porque tudo é do governo. É mais ou menos, mas ainda não podemos dizer aqui uma questão de socialismo, porque essa ideia ela vai surgir muito mais tarde. Tá? A questão da reforma agrária é uma redistribuição de terras e eles eram liderados por Marat e Danton. Junto aos jacobinos, eles sentavam-se nos bancos mais altos do plenário. Por isso, eles eram chamados de montanheses. A gente já vai entender como é que era essa formação. E por último, não menos importante, nós temos o Partido da Planície, o Pântano. Eles é um partido composto por deputados que agiam conforme seus interesses. Ora, eles estavam do lado dos girondinos,
ora dos jacobinos. Por isso eles eram um partido de centro, eles sentavam-se no centro da convenção. Aqui, olhando aqui um pouquinho nessa organização, é que a gente vai entender um pouquinho o que é de direita e esquerda. Os mais radicais, os jacobinos, eles são de esquerda, estão aqui do ladinho vermelhinho. Já os girondinos, que eles querem mudanças, mas não tão radicais quanto os jacobinos, eles são de direita. E no meio, aqueles que ora estão do lado de um, ora estão do lado do outro, são o partido de centro. Atualmente ainda tem essa nomenclatura, porque tal partido é de esquerda, tal partido é de direita. No Brasil ainda existe essa fala. Porém, essa questão bem radical ainda está deturpada, mudou-se muito com o passar do tempo. Dizer o que é mesmo de direita, o que é mesmo de esquerda, é meio complicado. A gente percebe que, na essência, na raiz, os partidos atuais, eles têm a sua essência, a sua raiz de esquerda ou de direita, mas na prática eles agem conforme interesses. É só a gente começar a analisar um pouquinho mais, podemos falar disso posteriormente. O que acontece? O rei e a rainha, eles são acusados de traição à pátria. Inclusive, vão fiscalizar lá nos cofres do rei e da rainha e acham documentos dele fazendo alguns acordos com outros países para findar, acabar com a revolução na França. O que acontece? Os girondinos, que eram aqueles de direita, menos radicais, eles queriam absolvê-lo. Mas os jacobinos não, eles queriam sim condená-los. Então, após um mês de debates ali dentro daquela convenção, 90% dos deputados decidem que o rei era culpado sim, portanto, ele deveria ser executado em praça pública. Então, no ano de 1793, o rei Luís XVI com a rainha Maria Antonieta, eles são executados em praça pública, como exemplo daqueles que seguissem tudo que o rei determinava como certo. Olha o que aconteceu com ele, então pode vir a acontecer com você. Era uma forma de deixar lá exposto para todo mundo. Dizem que muitos ficaram felizes, que curtiram essa questão desse evento pelo fim da monarquia de fato dentro da França. Mas pensando em até o povão conquistar novos direitos, mas será que isso de fato aconteceu ou somente uma parcela da população conseguiu melhores condições de vida? Vamos entender. Coalizão. Coalizão, ela foi uma aliança internacional. Entendendo toda essa reviravolta que está acontecendo na França, esse processo revolucionário, essa tirada do rei do poder, eles vão começar a formar uma aliança contra-revolucionária. Quem que vai fazer parte dessa aliança? Áustria, Inglaterra, Rússia, Espanha e Portugal. Eles têm por objetivo acabar com a revolução, tentar invadir o território francês para acabar com essa briga, porque está começando a briga também entre jacobinos, girondinos, os próprios revolucionários não estão tendo os mesmos anseios, os mesmos objetivos. Internamente, ou seja, dentro da França, também tinham nobres que estavam preocupados por perder o poder, com a saída do rei do poder. Então, eles também estavam organizando movimentos contra-revolucionários, porém, quando eram descobertos, eram executados em praça pública. Em junho de 1793, aliás, os jacobinos é que tomam o poder na convenção. Eles acabam prendendo os girondinos, que era aquele que faziam parte do partido de direita, e criam o tal Comitê de Salvação Pública, ou Tribunal Revolucionário. E o líder deste era Robespierre, que foi o verdadeiro chefe de governo, tá? Quais foram as ações de Robespierre no poder? Eles distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses,
Lembra que os girondinos ali, eles defendiam a propriedade privada, agora eles estão vendo perder as suas terras, as suas posses, a sua propriedade. Ainda o Robespierre, junto aos seus auxiliares, acabam com a escravidão nas colônias francesas. Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito, mas não pensem que era com qualidade exemplar, mas sim para formar uma mão de obra consistente. E ainda eles tabelam os preços, dizem o quanto deve ser cobrado por gêneros assim de primeira necessidade, alimentos. Tal valor vai ser o feijão, tal valor vai ser o arroz, tal valor vai ser a carne, o trigo e assim por diante. Então essas foram as ações para tentar conter a crise que havia dentro da França, tanto de ordem social para acalmar os ânimos do povo, quanto de ordem financeira. Essas ações, elas não contentaram muito os girondinos. A tensão entre os grupos ainda aumentou. E o outro fator que fez aumentar a situação foi o assassinato do Marat, que foi assassinado por uma mulher ligada aos girondinos. Então, complicou um pouquinho o meio de campo nesse momento da Revolução. Aí, a partir de 1793 até julho de 1794, a França vai viver um momento chamado de período do terror. O nome já diz muito. Então, todos aqueles que conspiravam contra a Revolução, eles passaram a ser condenados à morte, sem interrogatório nem direito de defesa. Cerca de 300 mil pessoas, elas foram presas e nesse contexto 35 mil foram julgadas e condenadas à morte na guilhotina. Vários eram nobres, membros de alta burguesia, representantes do clero, até jacobinos que não concordavam com as ideias do seu grupo no poder, eram acusados de traição e poderiam ser executados. Essa questão da guilhotina até foi um médico que desenvolveu esse equipamento para facilitar, amenizar a dor das pessoas que sofriam esse tipo de condenação. E dizem que ele acabou sendo morto pelo seu próprio equipamento. Dei uma pesquisadinha sobre isso. Só que, embora o período do terror tenha sido mais violento e radical, maior número de mortos, ele foi um período em que ocorreram maior número de conquistas para a população. Essas conquistas foram consolidadas de fato. Quais seriam elas? A instituição do divórcio, as escolas públicas e laicas, ou seja, sem intervenção da igreja, os impostos sobre a renda dos mais ricos, isso favorecendo o povo mais pobre. Então, é um período complicado porque quem falasse contra a Revolução poderia ser morto, executado em praça pública, mas ao mesmo tempo há conquistas de ações, de leis importantes que vão beneficiar o povo, tá? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que se deu a reação termidoriana, que ela coloca fim nesse período do terror, tira os jacobinos do poder e os girondinos assumem novamente, aqueles que tinham ideias não tão radicais. Estudaremos também o diretório, que é a última fase da Revolução Francesa. É um novo sistema político dentro de todo esse processo. Agora nós vamos para a atividade referente a esta aula. Por isso a importância de ter toda a aula registrada em seu caderno e ainda o seu livro aberto na página que trata sobre esse assunto. Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço e tchau!